domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar ministrando esta aula de escola dominical virtual das Assembleias de Deus, edições da CPAD. Eu gostaria que os internautas aí curtissem, compartilhassem, fizessem seus comentários. Isso motiva bastante o professor. E outra coisa também, aqueles que quiserem adquirir um certificado, no final dessa lição, entre aqui no meu site e eu darei maiores informações como você adquirir esse certificado desse seminário sobre as parábolas de Jesus. Como eu disse, esse último trimestre de 2018 é um seminário para que você possa compreender melhor as parábolas de Jesus. Se você perdeu alguma dessas lições, é só entrar aí no meu canal e você vai ver que tem todas as lições aí na sequência. A lição de hoje é a lição de número 9, o perigo da indiferença espiritual. Então na lição de hoje nós vamos estar falando sobre o perigo da indiferença espiritual. E eu quero nessa lição também estar fazendo com que nós possamos entender entre o que se diz e o que se faz. É um problema tão sério que afeta até mesmo a educação familiar. Nessa lição também vamos ver que obedecer corresponde à ação concretizada. Mas outra coisa que nós vamos ver é que temos a oportunidade de refletir qual tem sido a nossa postura diante das ordens do Senhor. Veremos que tanto alunos como professores e lideranças devemos assumir responsabilidades pelo que pensamos e a maneira pelo qual nós vivemos. Agindo ao contrário, nessa lição nós veremos que teremos prejuízo, porque aí teremos escolas dominicais vazias e alunos desmotivados. Então nessa lição eu quero chamar a atenção dos professores. Nós precisamos, como professores de escola dominical, dar o melhor de nós, de maneira que haja interesse, haja motivação para que as pessoas saiam de suas casas e venha assistir a escola dominical. Ela não pode ser uma escola dominical cansativa. Nós, professores, deveríamos colocar em mente que o domingo, às vezes as pessoas querem dormir até um pouquinho mais tarde, mas devido ao compromisso com a igreja, devido ao compromisso com a escola dominical, elas saem dos seus leitos e vêm para a igreja. Então nós precisamos fazer valer a pena. Nós precisamos dar o melhor de nós e ensinar de acordo com a palavra de Deus. O texto áureo diz o seguinte: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A verdade prática, a verdade que nós vamos praticar nessa lição. As palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam. A introdução. Na lição de hoje estudaremos uma parábola conhecida como a parábola dos dois filhos. Mateus 21, 28 a 32. Retrata o perigo da indiferença espiritual. Conforme aprenderemos, quando se fala de obediência ao Senhor, não bastam apenas palavras, pois o que realmente conta é se realmente praticamos aquilo que professamos. Essa lição vai fazer com que nós façamos um autoexame em nós mesmos, que nós possamos julgar a nós mesmos para ver se nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus
e se nós não estamos vivendo aí numa indiferença espiritual. Os tópicos da lição: interpretar, alertar e incentivar. Objetivo da primeira parte da lição: interpretar a parábola dos filhos. Então vamos para o primeiro ponto, interpretando a parábola dos dois filhos. Contexto da parábola. A parábola traz a cena de um proprietário em busca de trabalhadores para a sua vinha, que, desta vez, na narrativa, são seus próprios filhos. Então nós vamos ver agora o contexto. O que contém no texto? Que lições nós podemos tirar? O professor precisa se preocupar com isso. Ele tem que estar preparado, porque ele precisa extrair dos textos lições que faz com que as pessoas possam tomar outras direções, aquelas que estavam tomando direções sem resultados. Nós precisamos de resultados naquilo que nós fazemos, compreendendo o que Jesus quer de nós. Aqui Jesus entra com a parábola dos dois filhos, que retrata o perigo da indiferença espiritual, em viver a obediência a Deus de forma descompromissada, tornando-nos não participantes do reino de Deus. Esta lição é muito importante e nós precisamos prestar bastante atenção, porque essa parábola, se não for devidamente estudada, pode passar despercebido o comportamento dos irmãos. Lembre-se que o primeiro disse que não vai. O pai disse: vá trabalhar na minha vinha, meu filho. Ele disse: eu não vou, pai. Ele chega para o segundo e diz: meu filho, vá trabalhar na minha vinha. Ele já tinha um não do seu primeiro filho, agora ele vai para o segundo, e o segundo prontamente responde: eu vou, pai. Mas o que acontece é que aquele que disse que não ia, arrependeu. E aí vai e faz segundo o que o pai lhe pediu. Mas o segundo, que prontamente diz: pai, eu vou, ficou só na conversa, ele não foi. E aí nós precisamos entender qual a mensagem que a Bíblia está trazendo para nós. Porque o filho que diz que ia, mas não foi, nessa parábola, ele representa Israel, que não fez a vontade de Deus. Imagine que Deus fez várias alianças com Israel. Israel prometeu a ser fiel a Deus, mas não foi fiel. E aqui nós vemos que esse filho que diz: pai, eu vou, que é o segundo filho, e depois não foi, então representa a nação de Israel. Uma nação que vem desobedecendo a Deus, que faz aliança, promete que vai cumprir a aliança e não cumpre. E o primeiro filho aqui que diz que não vai, representa os publicanos e os pecadores, porque se arrependeram de seus pecados, tendo o direito de entrar agora no reino de Deus primeiro do que os judeus. Veja bem, meus queridos, não é entrar pela arrogância e dizer: eu faço isso. O importante é fazer de forma que agrada a Deus e não que agrada os homens. 2. O assentimento puramente verbal. Em algumas versões do texto grego, a ordem do pedido do pai aos filhos aparece diferente, iniciando de forma invertida. Isto é, primeiramente o que diz que aceitaria, mas não foi, e posteriormente o que não aceitou, mas arrependeu-se e foi. Então, meus queridos, eu vou estar mostrando para aí que, na minha visão, os dois agiram errado. Mas Jesus vem trazendo aí a sua mensagem embutida nessa parábola, uma mensagem abstrata, né? De maneira que as pessoas que querem servir a Deus precisam compreender. Então, no versículo 28, a resposta foi indelicada: não vou fazer, eu não quero. No verso 30, a resposta foi delicada: eu vou, Senhor. Então não passa de um assentimento puramente verbal, pois ele não obedece, de fato, a ordem do Pai. Nós também, em outros tempos, às vezes as pessoas vinham nos evangelizar, nós dizíamos: não quero, não vou, eu não aceito. Mas chegou um dia que nós reconhecemos
o sacrifício vicário de Cristo. E aí nós nos arrependemos de dizer que nós não íamos, e agora nós fomos para fazer segundo a vontade do Senhor. Então nós vemos aí que o camarada disse que vai, mas não foi, quer dizer, então ele prontamente disse que iria, mas não obedeceu a ordem do pai. Então está aqui em contraste com a recusa indelicada do primeiro filho. Arrepende, depois e vai. Então nós vamos ver a ação de que o que nós estamos falando, estamos agindo conforme nossas palavras, estamos agindo em obediência ao Senhor, porque é isso que importa. Nós vamos para a igreja, nós dizemos: Senhor, nós vamos te servir, mas será que nós estamos dizendo que vamos e não estamos servindo? Será que nós estamos vivendo segundo o mundo? Então nós precisamos nos preocupar com isso. Vimos que a mesma ordem do pai obteve respostas diferentes. De fato, os dois filhos representam de forma emblemática dois tipos de atitudes. O primeiro deles representa a adesão operativa, precedida por uma negação que é apenas verbal. Então a pessoa diz que não vai, mas depois foi. O outro diz que ia, depois não foi. Então Jesus pergunta aos líderes judeus qual dos dois filhos atendeu à vontade do pai. Por quê? Porque nós sabemos que os fariseus, saduceus e escribas, eles eram tipo um partido político. E aí eles só entravam ali, por exemplo, quem realmente, segundo eles, obedecia à risca a lei. Jesus estava mostrando o caminho que eles deveriam tomar. E aqui Jesus entra com essa parábola dos dois filhos. Por quê? Porque eles não estavam fazendo a vontade de Deus. Eles tinham prometido fazer de uma forma e estavam fazendo de outra forma. Então o que eu quero dizer aqui aos internautas, que na minha visão vejo dois filhos desobedientes com algum diferencial. Então na parábola que Jesus está trazendo, o primeiro se arrepende e vai, aquele arrependimento segundo a vontade de Deus. Mas olhando aqui exteriormente para a parábola, eu vejo dois desobedientes. Um que tem a coragem de dizer não para o pai, e o outro que tem a coragem de dizer sim e não procede conforme a verbalização da sua palavra. Então nós temos que ter cuidado. Jesus falou muito sobre aqueles que louvam de lábios, mas que o coração está longe. Então essa parábola, dentro desse contexto que nós estamos estudando, se encaixa bem para nós observarmos o nosso comportamento. Se o nosso comportamento realmente é um comportamento de seguidores de Cristo. Porque Jesus diz sim, sim, não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. E ali quando Jesus perguntou qual dos dois teria feito a vontade do Pai, eles responderam imediatamente que foi aquele que disse que não ia e se arrependeu e foi. E aí Jesus traz à tona a discriminação que ele estava fazendo com os publicanos e com aquelas pessoas pecadoras. Jesus disse certa vez, ele disse: olha, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E nós precisamos compreender o Evangelho. Eu tenho dito tanto nessas aulas da CPAD como nas aulas da Betel, a responsabilidade nossa e o cuidado nosso de não discriminar. Nós vemos que quando Jesus fala das parábolas, que nós estamos estudando elas, estamos procurando interpretar, procuramos entender, nós vemos que o povo judeus da época, os fariseus, os saduceus, os homens eram carregados de orgulho, discriminando as pessoas. E aí Jesus vem e diz assim: olha, os publicanos, né, as meretrizes entrarão no reino de Deus diante de vós. Para eles foi difícil de compreender isso.
Pois o reino de Deus é santo. Como que eles ouviam agora, eles que eram cumpridores da lei, como eles ouviam Jesus dizendo que meretrizes e publicanos entraria adiante deles no reino de Deus. Jesus está falando de uma vida transformada. Jesus veio dar oportunidade. Nós precisamos, nas nossas escolas, a liderança, os pastores, mostrar com facilidade em suas mensagens que Jesus veio dar oportunidade de voltar atrás e recomeçar e levar uma vida para Deus. Ao longo do ministério de Jesus, muitos publicanos, meretrizes e pecadores de toda espécie tomaram atitude da adesão operativa. Eles vieram para Jesus e mudaram as suas vidas. Então, verbalmente, ao fazer a vontade de Deus, essas pessoas passaram boa parte de suas vidas negando verbalmente a fazer a vontade de Deus. Mas quando tiveram a oportunidade, se arrependeram e acabaram obedecendo. De fato, obedecendo ao Senhor. Então, abre-se a porta para que eles possam entrar no reino de Deus, deixar ser dominado pelo reino de Deus. Porque mais que votos ou promessas, as Escrituras Sagradas nos exortam a aderirmos na prática à vontade do Pai e sermos obedientes a Ele. Só assim seremos participantes do reino de Deus. Desobediente, meus queridos, não pode participar do reino de Deus. Objetivo da segunda parte da lição: alertar para os perigos de a prática não ser condizente com o discurso. É o que nós estamos vendo no dia de hoje. Discursamos de uma forma, mas nos comportamos de outra. Somos bons na igreja, nos apresentamos um exterior maravilhoso, fazemos ação que digna de ser exaltadas. Mas o que acontece? Na nossa vida prática do dia a dia, nós vivemos o inverso. Nós precisamos cuidar com isso. Então, nesse segundo ponto, nós vamos ver quando as palavras não se coadunam com a prática. Nós vamos ver nesse tópico que as pessoas perdem a credibilidade. Quando você fala uma coisa e não cumpre aquilo que você falou, você perde a credibilidade. Palavras estéreis. A obediência ao Senhor não consiste em proferir palavras estéreis e religiosas, mas em praticar a verdade revelada na palavra de Deus de forma concreta e precisa. Veja o que esse comentador dessa lição está nos trazendo, está nos ensinando. Meus queridos, nós estamos numa riqueza tremenda diante desse trimestre que nós estamos vendo sobre as palavras de Jesus, e nós estamos procurando entender o que estava ali embutido, o que Jesus queria que nós compreendesse e que o povo compreendesse. Então aqui o comentador está nos alertando que a obediência ela não consiste em proferir palavras estéreis e religiosas, mas ela consiste na prática da verdade que está revelado na palavra de Deus e no que de forma concreta e precisa. Então nós precisamos de chegar perto de Deus, praticando a verdade para que Ele chegue perto de nós. Muitas vezes como cristão, Deus está longe de nós. Nós estamos longe de Deus, nós sentimos essa distância. Nós sentimos que há uma separação entre nós e Deus. Às vezes quase todo mundo tem passado por essa experiência, então nós precisamos ver o que está nos separando. Será que as nossas palavras não estão condizendo? Então, não podemos servir à distância. Nós precisamos conhecer a Deus. Então nós precisamos preocupar com isso. Eles não tiveram dificuldade alguma para responder à indagação de Jesus. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O que disse que não ia e depois foi. E aí o que Jesus está mostrando? Mostrando que eles pronunciaram um juízo de condenação contra a si próprio. Quando eles responderam dessa forma, eles estavam julgando a si próprio, porque eles não viam da forma que Jesus tinha colocado. Então, ao responder corretamente,
pois o tipo de resposta que eles dão a Deus os identifica com o filho, que contradiz com um não de fato e um sim apenas dos lábios. Esse povo aqui, meus queridos, ele não está inserido naquele que disse, pai, eu não vou, e depois foi. Ele está inserido naquele que diz, pai, eu vou. Pronto, Senhor, eu irei. Mas depois não foi. Então, aqui está inserido essa classe desse povo judaico, que tinha tantas alianças com Deus, mas quebraram todos. Eles estão no grupo dos religiosos que nada fazem além de pronunciar palavras bonitas, porém descompromissadas. Nós não vemos nossos públicos pessoas que pronunciam palavras bonitas, mas eles não têm compromisso. Tem aquele até que se aparece contando os livros da Bíblia inteirinha, começa lá em Gênesis, vai até Apocalipse, seguidamente. Bonito é, mas eu quero saber qual edificação essa mensagem está trazendo, porque portanto é o que vem no bojo da mensagem: a edificação, a glória de Deus, a obediência. 2. O arrependimento conduz à prática. Muitas pessoas dizem ser arrependidas, por isso precisamos compreender o verdadeiro sentido da expressão arrepender-se. Nós fazemos uma confusão tremenda com arrependimento. Talvez nós estamos com remorso, talvez nós até colocamos, nós não deveríamos ter feito daquela forma, mas talvez nós não estamos passando pelo verdadeiro arrependimento, porque o arrependimento conduz à prática de uma vida transformada. Em 2 Coríntios 7:9, o apóstolo Paulo diferencia categoricamente a mera tristeza, estar contristado, do arrependimento ativo, isto é, estar contristado segundo Deus. Meus queridos, quando vocês olham esse versículo aí, se você olhar superficial, é uma coisa assim, mas esse versículo tem uma profundidade muito grande. Quem sofre por causa da sua conduta cristã não deve se envergonhar, mas que ninguém sofra por praticar o mal, pois o sofrimento dessas pessoas é uma consequência de seus erros, que é no caso de Judas. Judas não se arrependeu, ao meu ver. Judas sentiu remorso. O que eu fiz? E foi lá e se suicidou. Então, aqui pelo visto mesmo, não passa de um remorso. Nós precisamos entender essa tristeza segundo Deus, essa angústia mental e espiritual tão real. E o que essa escritura chama de coração quebrantado, espírito contrito. Esse estado de espírito é um requisito absoluto para o verdadeiro arrependimento. Porque aí o que acontece? Ele produz a tristeza segundo Deus, que é a compreensão de como o pecado ofendeu o Pai Celestial e causou enorme angústia ao Salvador. Nós temos vendo nas nossas igrejas pessoas que erram, mas a preocupação dela é o que vão dizer os outros de mim, o que vai dizer a família, sabendo desse meu pecado, como eu vou comparecer frente à igreja. E a minha família, como é que vai ficar? Como vão me... E a sociedade? Quer dizer, esse arrependimento aí não é conforme, né? Não produz uma tristeza segundo Deus. Porque quando nós nos arrependemos, produzindo uma tristeza segundo Deus, nós se preocupamos por ter ofendido a Deus, que entregou seu filho na cruz para morrer por nós. E nós ficamos contristados: meu Deus, tu fizeste tudo, tu entregaste o teu filho, e olha o que eu fiz, tem misericórdia de mim. Aí você entra no verdadeiro arrependimento. Mas nós temos que ter muito cuidado com esse arrependimento, que nós nos preocupamos de como, ao saber do acontecido conosco, como as pessoas vão nos olhar. É claro que você vai enfrentar um olhar indiferente, mas você precisa estar contristado segundo Deus. Nós vemos, por exemplo, muitos pastores que, para dar uma resposta aos seus membros,
acabaram matando até muitos dos seus filhos, para trazê-los como exemplo. Mas não era segundo a vontade de Deus. Nós precisamos nos preocupar com isso. E aqui nós vemos que o primeiro filho se arrependeu tanto por ter se recusado obstinadamente a obedecer a seu pai, que imediatamente foi e obedeceu. É o que o comentador está trazendo aqui da nossa lição. Ele disse: pai, eu não vou. Ele sentiu um contristamento: como eu posso desobedecer a meu pai? Eu estou ferindo a Deus. E aí ele volta atrás, se arrepende e vai para a vinha de seu pai. Então aí é uma tristeza. Segundo Deus opera o arrependimento, e o arrependimento produz mudanças de atitude, ou seja, nos conduz à prática. Porque a tristeza, segundo Deus, é um dom do Espírito, constitui a percepção profunda de que nossos atos ofendem nosso Pai, o nosso Deus. Nós estamos muito preocupados com os nossos erros, que ofendem a família, que ofendem a sociedade, mas estamos esquecendo que aí ele pode entrar-se numa categoria, nosso arrependimento, ele pode entrar numa categoria de remorso, e não de arrependimento que nos leva à presença de Deus, para que Deus venha nos perdoar. 3. Palavras e ações devem se coadunar. Os discípulos de Cristo são chamados a manifestarem um estilo de vida na qual as palavras e ações se coadunam. Quer dizer, algo que se junta, para entender melhor, que às vezes nem todos entendem esta palavra. Isto é, não se contradizem, pois expressam uma coisa só. Então tem pessoas que não se firmam, falam uma coisa e falam outra. Nas investigações, por exemplo, as pessoas acabam caindo em contradição e acabam pagando um preço. Porque ora diz uma coisa, ora diz outra. E a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Jesus ensina aos seus discípulos que o falar desses deve ser sim, sim, não, não. Pastor diz, é obra do diabo. Então, se nós começamos no sim, sim, não, não, se nós formos fazer uma autoanálise de nós mesmos, nós vamos dizer que nós não estamos servindo a Deus. A Bíblia diz que ninguém pode servir ao dois Senhor. Então essa lição vai nos chamar a atenção para o nosso comportamento como cristão. Se nós ora agradamos a Deus, ora agradamos o inimigo, se nós ora falamos sim e se ora falamos não para a mesma coisa, então o que acontece? Nós não estamos no perfil de servo de Deus. Então, infelizmente, a prática de falar e não agir em conformidade é um triste reflexo do decaído e mau caráter humano. Porque Jesus exige honestidade em todo o tempo. Se quer ser cristão, nós temos que nos pautar na palavra para vivermos dessa forma. Sim, sim, não, não. Porque Jesus requer de seus discípulos uma equivalência entre aquilo que dizemos e aquilo que vivemos. É preciso que nós tenhamos um padrão. É preciso que aquilo que nós dizemos dá testemunho da forma que nós vivemos. Realmente, fulano é verdadeiro. Então não pode haver um padrão duplo na vida do discípulo do mestre. Ou seja, dizer uma coisa e fazer outra e vice-versa. Meus queridos, Jesus exige dos seus servos responsabilidade. O objetivo da terceira parte da lição: incentivar a prática da obediência. Agora nós vamos para o último tópico, aonde nós vamos ver um chamado a fazer a vontade de Deus. A impossibilidade da obediência à lei. As pessoas a quem Jesus dirige essa parábola estavam de fato muito interessadas em obedecer à lei, já que apenas ouvi-la de nada adiantava. Então muitas pessoas estão preocupadas com obedecer à lei, mas a nova aliança nós temos que estar de acordo com a vontade de Deus em Jesus Cristo, pois aquelas pessoas não estavam preparadas para receber Jesus, que era e é o enviado de Deus, e estavam muito menos preparados para
aceitaram que a lei já havia cumprido o seu papel, e que agora era um novo conselho que estava se nascendo através de Jesus, que estava sendo instituído. Muitas pessoas desconhecem que não se pode praticar apenas uma parte da vontade de Deus. Deus quer que nós praticamos no todo, porque a Bíblia diz que qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Assim, a obediência a uma parte da lei, acrescida da rejeição a Cristo, terminava descambando para o legalismo. E na parábola que estamos estudando, tais atitudes equivalem a um sim meramente verbal, contrariando os fatos e, por conseguinte, a vontade de Deus. Então aqui nós estamos vendo que os publicanos e os fariseus, eles queriam obedecer à lei, mas não queriam obedecer a Cristo. Então eles diziam, vamos fazer. Cristo estava, as suas promessas, as profecias estavam escritas na Bíblia acerca da sua vinda, mas eles rejeitaram. E agora eles queriam obedecer à lei e rejeitar a Cristo. Então ele estava se inserindo no comportamento daquele que disse eu vou, mas não foi. 2. A fé desobediente. Certamente que entre os que ouviam a parábola encontravam-se também muitos publicanos, meretrizes e pecadores que, ao contrário dos outros, alinhavam-se aos religiosos que não se arrependeram de seus pecados de forma legítima e autêntica. Quer dizer, aqui o comentador está dizendo que certamente existia, quando Jesus estava falando parábola, tanto publicanos e pecadores que tinham se convertido, que nós tínhamos o caso de Mateus, nós temos o caso daquelas mulheres que se arrependeram, e tinha aqueles também que para eles tanto faz como tanto fez. Mas Jesus estava trazendo aí para que todos pudessem entender a mensagem da parábola. Então muitos estavam dispostos a receber algo de Jesus, mas não estavam interessados em obedecer à vontade de Deus. Quer dizer, eu quero receber, mas eu não quero pagar preço. Como vimos anteriormente, o verdadeiro arrependimento conduz à mudança de atitude. Agora eu vou me entregar inteiramente para o Senhor. Quem possui uma fé genuína, sem dúvida, desejará cumprir a vontade de Deus, ou seja, escutará as suas palavras. Escuta e vai obedecer. 3. O discípulo faz a vontade de Deus. Em João capítulo 15, versículo 14, Jesus é enfático ao ensinar que nós seremos seus amigos se fizermos o que Ele manda. Fazer a vontade de Deus era o eixo sobre o qual supostamente girava toda a religião de Israel. Jesus declara àqueles que lhe ouviam, diz, vocês querem ser meus amigos? Ninguém pode ser meu amigo se não obedecerem a minha palavra. Então vocês precisam estar em conformidade com a minha palavra, vocês precisam estar em obediência. Então Jesus é enfático ao ensinar que nós seremos seus amigos se fizermos o que Ele manda. Contudo, agora chegamos a uma revelação plena e perfeita da vontade de Deus através de Jesus Cristo. Vocês querem Jesus? Obedeça. Quer entrar no reino de Deus? Faça-se a vontade de Deus. Então por isso a vontade de Deus passa, afinal, através da pessoa de Cristo, através de Jesus. Então a vontade de Deus agora, ela passa por Cristo. O Pai quer que os homens recebam aquele que Ele enviou, pois quem recebeu, recebe a Cristo, recebe a Deus. Então não é possível obedecer à lei sem receber a Cristo, pois Ele é o cumprimento da lei. Romanos 10:4. Também não se trata de desejar a Cristo, mas não querer obedecer a seus ensinos, pois os que realmente desejam a Ele e querem ser seus amigos, obedecem ao que Ele manda. Esse é o caminho. Conclusão: precisamos compreender o perigo da indiferença espiritual. Alguns pensam que podem confessar que amam a Deus com seus lábios e ao mesmo tempo viverem com o coração distante dele. A obediência deve estar ligada à vontade de Deus. O caminho é arrepender-se, demonstrando isso com
a consequente mudança de atitude em direção à obediência a Deus. Então, meus queridos, nós vemos aí, terminamos de ver, de estudar sobre essa parábola daquele que disse que ia e depois não foi, aquele que disse que não ia e depois foi. Mas que nós possamos estar prontos para dizermos: Senhor, eu vou, e seguimos adiante até a volta de Jesus. Agradeço a todos os internautas e até a próxima Escola Dominical Virtual, na paz do Senhor. Amém.